capítulo de número 13, aonde Paulo ele traz uma exortação aos colossenses. Aonde Paulo ele traz uma exortação aos colossenses. Colossenses capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Nós vamos entender um pouco do revelar da palavra de Deus. Nós vamos entender um pouco da caminhada para chegar ao céu, da caminhada para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. A Bíblia vai dizer assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Aleluias. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tórpeas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisam nem incircuncisam, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domínio em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeste por palavra ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aleluias. Amém. O apóstolo Paulo, ele exorta os colossenses sobre como vencer a batalha travada, porque nós travamos uma batalha. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você vai travar uma batalha espiritual. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele traz em Colossenses essa exortação aos colossenses a respeito desta batalha travada no campo de batalha de quê? Da nossa mente.
Quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai travar uma batalha no mundo espiritual, uma batalha na mente, principalmente jovem, porque muitas das vezes tem muitas coisas confusas na mente do jovem. Ele entrega a vida a Jesus, ele vem para a igreja, ele entrega a vida a Jesus, ele aceita Jesus, só que aí começa aquela confusão na mente, começa aquela luta, aquela batalha na mente. E Paulo, ele exorta os colossenses a respeito desta batalha travada na mente, no mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma batalha que nós travamos todos os dias. E para eu e você alcançar a vitória nessa batalha, nós temos que estar onde? Na presença de Deus, na presença do Pai, na presença do Senhor, na casa de Deus. Porque senão, amados, jamais vai vencer. Jamais vai vencer. E ouça, Deus, ele não te chamou para você ser um derrotado. Deus te chamou para você ser um vencedor. Deus te chamou para você vencer, e não para você ser vencido. Vencido pelo inimigo, vencido pelo pecado, vencido pelas coisas erradas lá de fora, vencido pelas coisas que o mundo oferece. Não, Deus te chamou para você vencer. Mas ouça, você só vai conseguir vencer se estiver na presença de Deus. Eu falei aqui, a nossa caminhada aqui na terra, na presença de Deus, é para chegar aos céus, é para alcançar o que? A salvação, a vida eterna. Mas para isso nós temos que lutar. Para isso nós temos que lutar. E sozinho, nem eu e nem você, não vamos chegar a lugar nenhum. Agora com Deus, seremos o que? Um vencedor. Paulo, ele escreve aos colossenses, ele começa dizendo dessa forma: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele começa falando para os colossenses: buscai as coisas do alto, buscai as coisas que vêm do céu, buscai as coisas que vêm de cima, e não as coisas de baixo, e não as coisas da terra. Só que ouça, muitas pessoas têm perdido a salvação. É o que, pastor? Muitas pessoas têm saído da presença de Deus. Como, pastor? Muitos jovens têm deixado Deus de lado. Muitos jovens têm deixado Jesus de lado. Por quê, pastor? Porque não tem olhado para as coisas lá de cima, tem olhado para as coisas aqui de baixo. E ouça, Deus te chamou para você olhar para as coisas de cima, do alto, para as coisas do céu, para as coisas do alto, e não da terra. E não da terra, porque as coisas daqui, elas são passageiras, elas vão passar, amados, elas vão passar. Mas as dos céus, elas são eternas. As de lá, as que vêm do céu, é eterna. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos colossenses: olhai para as coisas de cima, do alto, e não para as coisas de baixo. Quando travamos nessa batalha espiritual da nossa mente, é exatamente isso. Porque há um lado nosso. Não adianta nem eu e nem você querer dizer que não, porque eu tenho esse lado, e você que é jovem, você que está aqui nesta noite também tem. Há um lado nosso que almeja o alto, que almeja o céu. Há um lado nosso que está olhando para o céu, e há um outro lado que quer que olha para baixo, para as coisas da terra. Há um lado que olha para as coisas da terra. O espírito, o lado espiritual, o espírito está almejando o céu. Eu quero chegar no céu, mas a carne está almejando o que? A terra. A terra, os desejos da carne, as coisas que o mundo lá fora oferece. Então muitos jovens têm saído da presença de Deus, porque têm deixado a carne falar mais alto, têm deixado as coisas deste mundo falar mais alto, têm deixado o eu crescer dentro dele,
está dentro das igrejas, mas deixa o eu crescer dentro dele, e não é assim, amado. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que descer, temos que diminuir para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor apareça em nós. Tem uma canção que diz que diminua eu, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça. Então nós temos que diminuir para que o Senhor possa aparecer em nós, para que o Senhor possa aparecer em nós. Então Paulo, ele diz aos Colossenses: olha para as coisas do céu, ei, desliga das coisas daqui, ei, desliga das coisas da terra, desliga das coisas de baixo. Pastor, mas eu estou aqui, pastor, eu estou vivendo neste mundo, como é que eu vou desligar das coisas do mundo? Olha o que o texto vai continuar dizendo. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Já estáis mortos. Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós morremos para este mundo, morremos para as coisas deste mundo, para as coisas que não agrade a Deus. Morremos para as coisas deste mundo, e agora nós vamos viver uma nova criatura. A Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então agora é uma nova criatura. Então as coisas velhas, os costumes velhos, as coisas do passado, as coisas lá de fora que não agradavam a Deus, passou, acabou. Agora é uma nova criatura. Tem pessoas que têm perdido o chamado. Tem pessoas que Deus tem chamado para o altar, para pregar, para louvar, para adorar, para dançar, e tem perdido este chamado por causa das coisas lá de fora. Tem priorizado as coisas do mundo do que a Deus. E ouça, talvez você diz: pastor, é difícil demais. Pastor, eu sou jovem, pastor, eu sou jovem, é difícil demais, pastor, para a gente se envolver com as coisas de Deus. É difícil porque eu sou jovem, eu tenho energia para gastar. Porque eu sou jovem, eu tenho energia. Gaste a sua energia na presença de Deus. Gaste a sua energia fazendo as coisas para Deus. Gaste a sua energia na casa do Senhor. Gaste a sua energia se envolvendo com Deus, se envolvendo com o Senhor, se envolvendo com Deus. Quando eu estava perdido no mundo da bagaceira, que eu fui um ex-prostituto, um ex-drogado, quando foi para Deus me libertar, me entregar a minha vida a Jesus, eu me envolvi com Deus, com as coisas de Deus. Eu me envolvi com a igreja, eu me envolvi com a casa de Deus, eu me entreguei para poder alcançar a libertação. Então se envolva com Deus, se envolva com as coisas de Deus, se envolva na presença do Senhor, amado. Paulo, ele escreve aos Colossenses, esse relógio está convertido não, e continua dizendo assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Em glória. Eu perguntei aqui: quem quer ir para o céu? Quem quer ir morar no céu? Eu quero. Quem quer subir com Cristo na glória? Eu quero. Todos nós queremos, porque todos nós sabemos que só existe dois caminhos: céu ou inferno. Todos nós sabemos disso. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira opção, não tem um terceiro lugar. É céu ou inferno. Então, se quer manifestar com Cristo em glória, tem que fazer como Paulo diz aos Colossenses: olhai para as coisas do alto, olhai para as coisas do céu, e não para as coisas da terra. Eu vou deixar de fazer isso porque eu não agradei fulano, eu tenho um chamado de Deus, mas eu vou deixar de fazer, exercer,
porque eu não agradei fulano. Se eu fosse deixar de exercer o meu chamado de pregar a palavra de Deus, porque tem pessoas que eu não agradava, eu já não estava mais nos altares das igrejas pregando. Eu já não estava mais nos altares das igrejas pregando a palavra de Deus. Já não estava mais. E Deus não te chamou para agradar pessoas, Deus te chamou para agradar a Ele. Ouça isso. Deus não te chamou você como levita, ministro de louvor, pregadores de palavra. Deus não te chamou você que tem um chamado para agradar a pessoa. Ele te chamou para agradar a Ele, para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. Só que Paulo, ele escreve aos Colossenses, ele continua dizendo: mortificai, pois, o vosso membro que está sobre a terra. Os vossos membros que está sobre a terra. O que? Mortificai. O que? A prostituição. Se antes eu era um prostituto, eu entreguei a minha vida a Jesus, isso morreu. Isso morreu. Morreu. Acabou. Não está mais na minha vida. Morreu. Acabou. Continua dizendo: é a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria. Pastor, o que é idolatria? Tem pessoas que pensam que idolatria é só idolatrar santo, é só prostrar diante de uma imagem de escultura. É um idolatra. A idolatria não. Tem pessoas que idolatram coisas, às vezes está dentro da igreja e idolatra o que ele está fazendo mais do que Deus, porque ele tem algo, ele tem um chamado, ele vai fazer isso e ele idolatra aquilo que ele faz. A atenção dele está tudo naquilo que ele faz, mas não está em Deus. Mas não está em Deus. Isso é o que? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Entenda isso. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Depois as outras coisas. Depois vem as outras coisas. Eu não posso ocupar o lugar de Deus com os afazeres, até mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro da igreja. Você não pode fazer isso. Você não pode ocupar o espaço de Deus na sua vida com coisa que você está fazendo, até mesmo dentro da igreja. Porque você vai priorizar o que você faz. E eu não posso priorizar só aquilo que eu faço dentro da igreja. Eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida, porque senão se torna o que? Idolatria. Se torna o que? Idolatria. A pessoa vai idolatrar o que ele está fazendo, vai idolatrar alguém, vai idolatrar a pessoa, vai idolatrar o fulano, idolatrar o pastor ciclano, o irmão tal. Não, de forma nenhuma. A nossa atenção tem que estar nele, em Deus, tem que estar no Senhor. Deixa eu correr aqui, porque o ponteiro do relógio ali não para não, e Deus tem mais coisa para falar. Aleluias. Então, quando ele diz mortificai, quando você entrega a sua vida a Jesus, morreu para o mundo. Agora é viver para Cristo. É viver para Cristo. E mortificar é você mortificar na sua vida tudo quanto não agrada a Deus. Tudo quanto não agrada ao Senhor. As falsas amizades. Pastor, o quê? As falsas amizades, os falsos amigos. Porque amigos é aquele que quer ver você na presença de Deus, dando glória, almejando o céu. E não aquele que quer te tirar da presença. E não aquele que quer te tirar da casa. E não aquele que quer te tirar do foco, do objetivo, que é alcançar a salvação. Esse não é amigo, é inimigo. Ah não, é meu amigo, é meu colega de escola, é meu amigo que está comigo. Mas ele quer te levar você para balada, para festa, para bebedeira, para prostituição, chamando você de besta porque você está na igreja, porque você é jovem, está perdendo a sua vida. Você é besta, perdendo a sua vida na igreja. O que que jovem vai fazer na igreja? O que que jovem vai fazer na igreja? Você é besta. Tem que ir para balada, para festa. O cantor fulano de tal, a banda tal vem tocar aí. Nós tem que estar lá, ó.
Não. Você tem que estar na presença. Você tem que estar na presença de Deus, pulando, dando glória, mas na presença de Deus. E ele continua dizendo: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Então ele fala aqui que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é o pai que vê o seu filho no erro, que ele vai achar bom? Não vai. Que vai se agradar? Não vai. Aí você diz: eu sou filho de Deus, eu entreguei minha vida a Deus, sou filho dele, eu sou filho de Deus. Então se é filho, é obediente ao pai. Então se é filho, é obediente ao pai, obediente a Deus. Porque ser filho é fácil, agora ser obediente é que está o negócio. Ser filho é fácil, dizer eu sou filho é fácil, agora dizer eu obedeço, aí é que está a história. Se é filho, obedece. Obedece a quem? A Deus, que é o pai. Obedece ao Senhor. Então Deus, ele se ira com o desobediente, com a desobediência. Tem pessoas que dizem: não, eu desobedeci, eu vou pagar um sacrifício. A Bíblia diz que vale mais a obediência do que o sacrifício. Vale muito mais o obedecer do que o sacrificar, amém? Continuando a leitura do texto: mas agora despojai-vos também de toda a ira. Tem jovem que ira com tudo na igreja. Ele está na igreja, mas ele ira com tudo. Falou isso, ele já está pronto para pegar. Não. Reclamou de alguma coisa, já está pronto para pegar. Não, não é assim não, amados. Nós não temos que se irar, que ter essa ira, não. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que Deus repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluias. Se Deus, Ele repreende, é porque Ele ama. É porque Ele ama. É porque Ele ama cada um de nós. Estou terminando. Quando o pregador diz assim que está terminando, vai para mais meia hora. Aleluias. Não mitais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não mitais. É só uma mentirinha, não tem nadinha. Só uma coisinha pequena, não tem nada. Cuidado. 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 Porque são as pequenas coisas que faz a grande diferença. Eu tenho uma frase que eu digo assim: são as pequenas coisas que faz a grande diferença na vida de quem serve a Deus, tanto para ir para o céu quanto para ir para o inferno. É as pequenas coisas. É só uma coisinha, não tem nadinha não. É só um negocinho, não, só uma mentirinha, não tem nada não. A Bíblia diz: não mitais. Não mitais. Fala a verdade, amados. Fala a verdade, principalmente diante de Deus, porque não adianta nem eu e nem você tentar enganar o homem, porque não vai enganar a Deus. Não adianta. Eu posso tentar enganar o meu bispo, eu posso tentar enganar o líder de jovem, eu posso tentar enganar a igreja, eu posso tentar enganar seja lá quem for, mas a Deus nós não enganamos. A Deus ninguém se engana. A pessoa pode dançar em pecado, ele pode apresentar a peça em pecado, ele pode pregar em pecado para tentar enganar as pessoas, mas a Deus? Deus não, amados. Deus não, a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana Deus, entenda isso. Coloca isso no seu coração. A Deus ninguém engana. Continuando o texto: não mitais e vos revesti do novo. Se é novo, se eu mentia, então não vou mentir mais. Se eu fazia algo de errado, não vou fazer mais. Se eu fazia algo que não agradava a Deus, já não vou mais fazer, porque agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora você é um novo jovem. Você é um novo jovem na presença de Deus. Você é um novo jovem na presença do Senhor, na presença do Eterno.
Eu vou pular aqui porque a hora está passando rápido. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo, amado, de entranhas, de quê? De misericórdia, benignidade, humildade. Tem que ser humilde, tem que ter humildade na presença de Deus, amados. Não é você ter o nariz em pé, não. Fazer que nem o apóstolo Daniel, ter o peito de pombo, não. Tem que ser humilde, tem que ter humildade de espírito na presença de Deus. Tem que ser humilde. Se quer entrar lá, tem que ser humilde aqui. Se quer entrar lá, tem que ter humildade aqui. Porque não é pisando nos outros aqui que eu vou entrar lá. Não é passando por cima, seja lá de quem for, que eu vou chegar lá. Não, é eu sendo humilde. É eu sendo que humilde. Seja um jovem humilde na presença de Deus. Seja uma pessoa humilde, de bom coração, na presença do Senhor, porque isso vai agradar a Deus. E Ele vai dizer aqui, ó, humildade, mansidão. Pessoas que a ira vem não, tem que ser manso. Se tem o Espírito Santo de Deus, tem mansidão. Se tem o Espírito Santo de Deus, tem humildade. Se tem o Espírito Santo de Deus, tem bondade. Amém? Glória a Deus. Então continua dizendo aqui, ó, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Tem pessoas que dizem, eu não suporto fulano. Eu não suporto. Tem jovem que diz, eu não suporto fulano. Que negócio é esse? Está dentro da igreja, mas eu não suporto. Onde é que está o Espírito? Que Deus é esse que você busca? Que Espírito Santo é esse que você recebe, que você não suporta o seu irmão? Tem uma coisa estranha aí. Tem uma coisa estranha aí. Tem uma coisa estranha. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer isso. Paulo dizendo aos Colossenses, suportai-vos uns aos outros. Tem alguém que está precisando da sua ajuda. Talvez você diga, essa pessoa eu não suporto ela, mas ela está precisando da sua ajuda para se libertar, para alcançar a salvação, para ir morar no céu. E você diz, eu não suporto. Eu não suporto. E isso vai impedir você de entrar lá. Pode ter certeza disso. Tem pessoas que estão perdendo a salvação porque está dentro da igreja, mas não suporta, não perdoa, não abre o coração, e está dentro da igreja buscando a Deus e dizendo, eu sou filho, eu vou para o céu, eu vou chegar lá, mas eu não suporto, eu não perdoo. E aí? E aí? Como é que vai ser? Vai chegar lá? Não vai, amados. Não vai. Temos que ser humilde aqui, suportando uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo o que é, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Se você tem queixa contra o seu irmão, perdoa. Perdoa o seu irmão. Olha o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Se você tem queixa, se Jesus te perdoou, por que você não perdoa? Se Jesus perdoou você, os seus pecados, por que você não perdoa o seu irmão? A Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. É mentiroso. A Bíblia diz isso, não é eu quem digo, é a Bíblia. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, ele não ama a Deus, infelizmente. Ele não ama a Deus, ele é mentiroso. Ele não ama a Deus. Então nós temos que amar a Deus, suportar o meu irmão. Eu tenho que suportar ele. É a Bíblia que diz. A minha carne não quer que eu suporte, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu vou suportar, porque eu quero ir para o céu. Aleluia, glória a Deus.
A carne não quer que eu suporte, mas o Espírito de Deus que habita em mim vai fazer eu suportar. Vai fazer eu suportar. Ah, pastor, mas eu não sou de engolir sapo, eu não sou de engolir coisa não. Disse, levou. Pode ter certeza, disse, levou. Esse era o velho homem, era a velha pessoa, era a velha criatura. Agora não, agora você é nova. Você agora é nova criatura. Você agora é um novo jovem, uma nova pessoa na presença de Deus. Você agora é uma nova criatura. Vou terminar a ministração lendo o último versículo. Vai dizer assim, ó, os dois últimos versículos diz assim, ó: a palavra de Cristo habita em quem? Em vós abundantemente. Paulo ele diz aos Colossenses: a palavra de Cristo, ela habita em você. Ela habita em você. Então, se a palavra de Deus ela habita sobre a sua vida, tem mudança, tem transformação. Tem mudança, tem transformação, porque a palavra de Deus ela habita na sua vida, ela habita em você. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com que? Os salmos, hinos, cântico espiritual. Se vai louvar, louve em espírito. Se você vai adorar a Deus, não se preocupe se você vai agradar a igreja. Se preocupe que você vai agradar a Deus, porque a glória de Deus desce. Se você louva, se você adora, eu não sei se eu vou adorar, porque eu tenho um chamado, mas a igreja e o povo não. E Deus, oh Deus, eu estou aqui. Coloca a sua vida no altar, abre a sua boca, adore, porque a glória de Deus desce. A glória de Deus vai descer, vai fluir. Mas quando você preocupa em agradar o fulano, agradar o meu pastor que está aqui sentado, agradar o meu bispo que está aqui, agradar o fulano de tal, aí a coisa não flui, porque você não quer agradar a Deus, você quer agradar o homem. E Deus não te chamou para agradar pessoas, Deus te chamou para agradar a Ele. Guarde essa frase no seu coração. Deus não te chamou para agradar pessoas, Deus te chamou para agradar a Ele. Mas para agradar a Deus, não é pisando nas pessoas que você vai agradar a Deus. É se humilhando. É se humilhando na presença dEle. Ele diz isso. E o último versículo vai dizer assim, ó, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, aleluia, em vosso coração. E quando você for fazer alguma coisa que você for fazer, você jovem que está aqui nesta noite, você que está aqui nesta noite me ouvindo, quando você for fazer alguma coisa, fazeste por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando graça por tudo, dando por Ele graças a quem? A Deus Pai. Então, se você for fazer alguma coisa, ou por palavra, ou por obra, faça com que? O que a Bíblia está dizendo? Se você for fazer alguma coisa, por palavras, ou por obra, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Só que muitas das vezes, muitos jovens têm saído da presença de Deus porque têm sonhado. Você viu na peça aqui, eu vou orar. Você viu na peça que Jesus veio, o jovem estava fazendo isso, outro jovem estava fazendo aquilo. Ah, Senhor, eu estou ocupado com isso, eu estou estudando. Ah, Senhor, eu vou fazer não sei o que mais lá. Cada quem tem a sua ocupação. Cada um de nós aqui temos a nossa ocupação. Eu trabalho, alguns de vocês trabalham, alguns de vocês estudam, alguns de vocês têm as suas funções. Não sei se todos sonham, mas tem alguém aí que sonha. Eu não sei se todos sonham, mas tem alguém aí que sonha. Você tem um sonho na sua vida, o que você quer ser, onde você quer chegar. Você tem um sonho. Jesus não quer impedir você de sonhar. Não, Ele só quer envolver no seu sonho. Ele não quer impedir você de você estudar. Eu estou na igreja e o meu estudo, Ele não quer impedir você de estudar, Ele quer só fazer parte. Só isso.
Ele só quer fazer parte, mas o que que acontece? Tem muitos jovens dizendo: não, Jesus, vai para lá, eu não quero o Senhor aqui não. Não, Jesus, fica lá porque eu estou aqui. Não vem não, fica lá, Jesus, porque eu estou aqui. Por quê? Porque aonde eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, Jesus não pode fazer parte. Por que que Jesus não pode fazer parte? Porque o que eu estou fazendo aqui não agrada a Ele. Por isso eu não quero que Ele venha para aqui. Por isso eu não quero que Jesus venha para cá, eu quero que Ele fique lá. Porque o que eu estou fazendo aqui não agrade a Ele. Você entendeu? Por isso que muitos jovens têm dado um chega para lá em Jesus. Tem dado um chega para lá em Deus. Porque muitas das vezes o que está fazendo não está agradando. E ele sabe que não agrada. E ele sabe que não está agradando. Sabe que não agrada. Mas ouça, procure agradar a Deus, procure focar em Deus no nome de Jesus. Aleluias. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você, jovem. Você que está aqui nesta noite, que diz: pastor, eu quero ser cheio de Deus. Pastor, eu quero ser cheio da presença. Eu quero convidar você aqui próximo ao altar, enquanto os levitas se preparem. Eu quero convidar você aqui ao altar. Só você que quer ser cheio. Só você que diz assim: eu quero ser cheio, eu quero ser renovado. Eu quero receber de Deus, eu quero mais. Eu quero mais, mais.